E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele assinou uma portaria com as novas regras para o uso da força por policiais. Inclusive, Vilela comentou sobre isso há pouco. Quem vai trazer um resumo dessas informações é o Bruno Pinheiro. Nesta sexta-feira, ao lado de secretários e do diretor-geral da Polícia Federal, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou as portarias que visam conter a escalada da violência policial. Uma das medidas mais significativas é a criação do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que é destinado a acompanhar a implementação de um decreto assinado pelo ministro no final do ano passado. O decreto estabelece que o uso da força letal por policiais deve ser considerado apenas em situações extremas, onde há risco à vida. Lewandowski enfatizou que as medidas visam garantir tanto à sociedade quanto aos policiais. Propusemos ao presidente da República que editasse em dezembro deste ano passado o decreto 12.341, que trata exatamente desse acordo do uso progressivo da força, para que não se pense que é algo contra os policiais, é algo a favor dos policiais. Porque, como disse o doutor Mário Sarrubo em sua alocução, da firmeza, da segurança para o profissional nas diversas situações que ele se encontra. O novo regulamento também impõe aos órgãos de segurança pública a responsabilidade pela apuração de eventuais abusos por parte dos agentes. Além da criação do comitê, a portaria determina que as forças de segurança devem divulgar regularmente dados sobre mortes e feridos resultantes de suas ações. Ricardo Lewandowski garantiu que a medida ainda pretende combater o crime organizado no atacado e não no varejo. O COAF também deverá participar das reuniões do comitê. E nós poderemos convocar também, ou convidar, melhor dizendo, representantes dos demais órgãos de segurança e outros órgãos também da administração pública, por exemplo, o COAF. O COAF é um órgão que certamente participará de algumas, se não de todas, as nossas reuniões aqui desse núcleo estratégico de combate ao crime organizado, que promoverá reuniões mensais, ordinariamente ou extraordinariamente, quando for necessário. O decreto tem gerado tensões entre o governo federal e governadores de estados como Rio de Janeiro, de Goiás, São Paulo e Minas Gerais, que já se posicionam contra as novas diretrizes. Os críticos argumentam que as condições impostas para o repasse de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública, elas podem afetar a atuação das polícias estaduais. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou nesta sexta-feira que os agentes dos estados merecem fé pública e destacou que a nova norma é de caráter civilizatório. Os agentes do estado merecem fé pública. Isso é um dogma do direito administrativo. Quando alguém recebe uma verba federal para compra de um equipamento que redunde no uso da força, ele vai assinar o compromisso no sentido de comprometer-se a respeitar estas normas que agora constam dessa portaria. Consta a lei, do decreto e da portaria. E não só isso, fazem parte de tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu. Portanto, eu diria que esta é uma norma de caráter civilizatório. Então, quando um ente federado adotar essa portaria por ter recebido um recurso federal, ele se compromete como agente público a respeitá-lo. Durante a cerimônia, os agentes federais ainda realizaram uma rápida apresentação do uso de armas não letais. Mas é assunto importante, vamos retomar com o Cristiano Vilela. A gente começou a tratar disso no tema anterior e a gente pôde acompanhar, inclusive, a apresentação por parte do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tratando dessa PEC da Segurança Pública, que inicialmente tinha sido anunciada e foi amplamente criticada por alguns governadores de alguns estados que falavam que
os estados perderiam autonomia, que a União gostaria de centralizar ações de segurança pública, o que naturalmente fere uma prerrogativa dos estados, né? Mas o que a gente precisa pontuar em relação a essas alterações que foram feitas nessa PEC da segurança pública para atender essa demanda dos estados? Porque eu pude acompanhar, os parlamentares da oposição falam que foram alteradas algumas palavras, um jogo de palavras, mas a essência, a espinha dorsal permanece a mesma, Vilela. Que é justamente esse o problema, Caniato, porque nós vemos na proposta do governo federal uma proposta que busca colocar como uma prerrogativa no governo federal, através da Polícia Rodoviária Federal, de outros órgãos policiais, meio que assumindo, não digo protagonismo, mas assumindo uma função de muita relevância, assumindo o combate ao crime em determinadas áreas, determinados setores. Isso não resolve o problema. O fato que nós temos hoje as estruturas organizadas dentro da unidade, de cada unidade da federação, é um sistema que já existe e que precisa ser melhor coordenado via nacional. O fato de se passar o bastão de um estado para o governo federal não muda absolutamente nada, até porque nós vemos também no âmbito federal as mesmas mazelas que nós identificamos no âmbito estadual. Então eu vejo que não é esse o problema. O foco, ele tem que ser no sentido de uma atuação conjunta, ouvindo também a expertise de cada unidade da federação, fazendo com que o crime organizado, que hoje se articula internacionalmente, tem poderio em todas as unidades da federação atuando em conjunto, com que ele não seja mais articulado, mais racional do que a própria estrutura do Estado brasileiro. Agora, Vilela, só para a gente fechar esse capítulo, o governo publicou essas regras para uso de força pela polícia, inclusive há várias recomendações sugerindo e orientando que a utilização de um revólver, de uma pistola, seja a última opção do policial. Isso gerou muitas discussões e análises e críticas por parte de policiais. Agora, eu pude observar também que alguns governadores, e eu me lembro de Ronaldo Caiado, que chega a falar em coação e chantagem, quando o governo condiciona a liberação do Fundo Nacional de Segurança Pública à adoção de uma medida como essa. E aí eu lhe questiono, é correto, é legítimo o governo federal condicionar, atrelar a concessão de um Fundo Nacional de Segurança Pública somente se determinado ente federativo adotar e seguir rigorosamente aquele livro de regras? Porque eu fico pensando, bom, estados tão distintos, e se o governador falar, ok, então eu vou seguir o livro de regras e aí eu recebo o dinheiro. E dali a 6 meses, o programa não dá certo. Ele vai abandonar aquela livro de recomendações, mas também vai deixar de receber o dinheiro? É justamente esse o ponto. A Constituição, ela estabelece a prerrogativa dos governos estaduais em legislarem, em atuarem efetivamente na área da segurança pública. Ela não dá esse poder aos governos nacionais que, através do que tem sido visto, tanto no caso agora desse decreto, dessa portaria do Ministério da Justiça, como em outros casos mais recentes, o que se tem visto é o governo federal fazendo aquilo que, de acordo com o governador Caiado, seria uma chantagem, que é se valendo do seu poderio econômico-financeiro para impor determinadas visões, determinados objetivos, que muitas vezes, alguns temas, até no mérito, eles são importantes, são oportunos, entendo até que sejam adequados, mas não podem ser impostos de forma alguma. Tivemos isso, por exemplo, num episódio recente das câmeras de segurança nos fardamentos policiais, que eu até concordo com o tema, eu acho que é importante, mas não tem que ser imposto. É algo que realmente tem que ser objeto de uma análise de cada unidade da federação. Então eu vejo que existe ali uma conduta que, do ponto de vista político, não me parece inteligente e, do ponto de vista constitucional, me parece totalmente legal por parte do governo federal.